Então, a Bíblia diz, Gênesis 25, 21, Isaac orou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, presta bem atenção, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu sei que você tem recebido bênção de Deus. Quantos aqui têm sido abençoados por Deus? Junto com essa bênção, vem promessas. Deus te deu promessas. Quando Deus nos deu Curitiba, né? Não, Curitiba é uma benção, né? Curitiba é uma benção. Não, olha, Curitiba é uma benção. Meu Deus do céu, que cidade maravilhosa, né? Uma benção. Deus me deu Curitiba. E junto com a benção, Ele me deu promessas. Mas, irmão, só eu sei. Né? Os gigantes, as muralhas, não é? Então, é isso. Parece que existe isso sempre. Eu não vou dizer sempre, mas muitas vezes na Bíblia, Deus dá uma bênção, em cima da bênção Ele dá uma promessa, mas aí tem muralhas para a gente lutar e vencer, não é? Tem até um versículo que eu acho muito interessante, que fala em Deuteronômio, olha, Deuteronômio 2, 24, que me acompanha comigo. Olha o que Deus fala para o seu povo: continue avançando, atravesse o rio Arnon, pois eu vos entreguei. Ele já entregou. Pois eu vos entreguei Seom, o rei dos amorreus. Aí ele continua: lutem contra Seom e tomem posse da terra. Tem uma parte que é nossa. Ele diz: olha, continue avançando, vocês estão indo muito bem, vocês estão conquistando. Eu já entreguei Seom na mão de vocês. Ele diz: uau, glória a Deus, é a bênção, é a promessa. Mas ele diz: mas vocês vão ter que lutar. Quem está comigo aqui? Não é? Vocês vão ter que lutar. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Grita bem forte aí: tomando posse da minha bênção. Deus já deu a bênção. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É incrível. Você já recebeu a bênção. Eu já recebi a bênção, não é? Amém, queridos? Então eu quero que você pense agora um pouquinho. Então, pastor, nessa área aqui eu estou com uma impossibilidade. Olha, a minha Jericó está rigorosamente fechada. Olha, eu não sei como que eu vou resolver isso. Muito difícil. Eu quero dizer para você, Deus está te dando, já te deu essa promessa. Ele já te deu essa bênção. Amém, queridos? Ele disse: eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Agora, o que é que vai ter que acontecer? Essa muralha vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Amém? Essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, sobre tudo que nós estamos vivendo aqui, esse momento histórico da Paz Church, né, em Curitiba, nós precisamos nos posicionar. Então eu quero te mostrar esses 3 princípios. Eu nem vou perguntar aqui, mas só considere essa pergunta que eu vou te fazer. Tem alguma área na sua vida que você se vê rigorosamente fechado? Essa área está rigorosamente fechada. Você não vê uma solução, pelo menos humanamente falando. Quero te dizer, Deus já te deu essa bênção. Amém? Já te deu essa bênção. Tem promessas para você. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Na prática. Vamos lá então. Estão prontos? Quantos estão prontos? Vamos lá então. A primeira coisa que eu vou ver nessa história aqui da conquista de Jericó: como foi que eles tomaram posse do que Deus já tinha dado, apesar de todas aquelas dificuldades? Então a primeira coisa, dá um grito aí bem forte: oração. Oração, irmãos. Oração. A gente tem falado sobre oração nesses dias aqui. Olha o que diz Josué 6:9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca da aliança, e as trombetas soavam continuamente. O que é que isso tem a ver com oração? É que tinha uma lei, que quando eles iam para a guerra, Números 10, 9, fala assim: olha, quando vocês estiverem em guerra, toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. E eu, o Senhor, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Eles tinham umas trombetas de prata, que quando eles precisavam de uma ação ou uma intervenção sobrenatural de Deus, eles tocavam essas trombetas de uma forma longa, não é? Uma forma sem parar. Era como se eles estivessem invocando a presença de Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi oração. Irmãos, se você tem uma Jericó rigorosamente fechada, que você não vê solução para isso, olha, deixa eu te falar uma coisa: você precisa orar. Irmão, não existe oração em vão. Eu creio nisso de todo o meu coração. Não existe. Se você ora, buscar-me-eis e me encontrareis. Pedi e dá-se-vos-á. Amém, queridos? Se eu oro, Deus responde. Não tem essa. Ele fala assim: pedi e dá-se-vos-á. Ele diz: buscai e achareis. Sempre tem uma promessa.
batei e abri-se-vos-á. Então, o problema não é a falta de bênção, o problema é a falta de oração. É falta de oração. Eu gosto muito de Isaías 45, 19. Olha só, é uma pergunta que Deus faz para a igreja. Ele diz assim, olha, eu disse à descendência de Jacó, a igreja, buscai-me em vão. Mas não existe isso. Se você orar, Deus responde. Amém, queridos? Quando você ora em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse pedindo pessoalmente. Sabe, quando ele estava lá no túmulo do Lázaro, ele falou para Deus assim, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Quando que Deus ouve Jesus? Sempre, sempre. Então quando você ora em nome de Jesus, já era. Ele ouve a oração. Amém, queridos? Nós temos que orar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos ligar na terra para ser ligado no céu. Jesus disse, olha, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. O que vocês desligarem na terra, o que é desligar na terra? É não ligar. Se eu não ligar na terra, ou seja, se eu não orar, não é ligado no céu. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Agora eu tenho que orar até quando? Até receber. A gente não pode desistir, irmão. Não tem desistência, não tem esse negócio de voltar para trás. Nós vamos ficar orando, Eu estou vendo assim, né, os testemunhos dos irmãos, me mandam fotos orando lá na frente do prédio. Acho muito lindo isso, né? Os irmãos lá orando. Tem gente fazendo oração na madrugada aí, né? Alguns setores, algumas células orando de madrugada. É isso. Orando até que, então, a primeira coisa que eles fazem, olha, Jericó está rigorosamente fechada, mas Deus diz, eu já entreguei para vocês. Eles não pensam assim, olha, não, Deus já entregou, então vamos descansar, vamos dormir. Vai acontecer, não, irmãos? Não, eles vão dar as voltas ali em Jericó, tocando a trombeta continuamente, ou seja, invocando a presença de Deus, chamando Deus para a batalha. Isso é oração, é a primeira coisa que nós vamos fazer. Amém, queridos? Deixa eu te falar uma coisa. Se você acha que é muito difícil, claro que eu estou pregando para vocês e para mim, né? Eu estou pregando muito para mim essa palavra, né? Porque a gente tem a promessa, a gente está diante da bênção, não é? Eu passo lá e digo, dai-me esse monte. Eu passo lá todo dia. Antes de eu vir para cá hoje, eu não tinha passado ainda. Aí eu passei antes de vir para cá, parei lá na frente e orei junto com a pastora Mila lá. Orei, não é? Então, é uma bênção. Deus tem nos dado promessa, mas está lá a muralha, né? A muralha, está lá o gigante dizendo, fazendo cara feia para mim, dizendo, vocês não vão conseguir o dinheiro. Aí eu digo, nós já conseguimos, Deus já me entregou, Satanás. Deus já me entregou esse lugar. Não tem jeito, já é nosso. É isso que nós temos que declarar, amém, queridos? Deus já te entregou. Agora o que é que nós temos que fazer? Ficar orando. Mas está muito difícil. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. O maior bem que nós temos aqui na terra é o Espírito Santo em nós, sabia? E a Bíblia diz assim, olha, vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, a sua oração pode trazer o Espírito Santo. Pastor, quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo não veio morar dentro de mim? Sim, veio morar. Mas por que Jesus manda a gente ficar orando pelo Espírito Santo? Para que a gente tenha essa conexão direta com Ele, para que a gente seja cheio dEle, para que Ele ocupe a nossa vida, não é? Junto com Ele vem os dons dEle, vem os frutos dEle, vem a sabedoria dEle, vem o poder dEle, junto com o Espírito Santo, que é uma pessoa. Amém, queridos? Então, não há impossível para a oração. Se a sua oração pode trazer Deus para dentro de você, o que mais o que ela não pode fazer? Então a primeira coisa aqui, irmãos, nós precisamos orar. Jesus falou assim, olha, até agora vocês não têm pedido nada em meu nome. Peçam e recebam, para que a vossa alegria seja completa. Eu amo isso aqui. Aleluia. Senhor, eu estou muito feliz em Curitiba. Estou muito feliz aqui, no lugar do chamado, no lugar da bênção. Aí ele me pergunta, tem alguma coisa que você poderia ficar mais alegre? Tem. Eu quero esse prédio. Né? Nós não vamos fechar aqui o Capão da Embuia. Vamos continuar aqui, vai ser um núcleo, né? Aí vai ter só um culto aqui. E nós vamos ter outro culto lá, né? No Centro Geodésico de Curitiba. Aleluia. De frente para a linha verde, de esquina. Glória a Deus, nós vamos estar lá. Amém? Deus já nos entregou. Mas o que é que nós temos que fazer?
pedir, orar no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então a primeira coisa é isso, grita aí, oração. Oração. Se tem alguma Jericó rigorosamente fechada na sua vida, tome uma decisão hoje, rapaz. Eu vou orar até esse negócio abrir. Eu vou orar, porque Deus já me deu, não já me deu? Deus já não me deu? Deus já não me deu um casamento top? Não é? Está escrito, né? Que a herança vem dos pais, mas a mulher prudente, sábia, vem do Senhor. Senhor, como que essa mulher não está sendo tão sábia? Então ora, varão. Porque a promessa que Ele te deu é que essa mulher tem que ser prudente e sábia. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Deus faz com que o solitário viva em família. Senhor, mas eu estou solitário ainda. Tá, porque está orando pouco. Vai orar. Eu lembro no tempo que eu estava solitário, viu? Eu estava solitário, rapaz. Aí eu tinha vindo do mundo, né? Moço, eu precisava casar, desesperadamente, não é? Só aquele travesseiro sabe das minhas orações, porque eu tinha que orar baixinho, né? Para o pessoal não ouvir pertinho de mim. Aí eu gritava lá dentro do travesseiro, colocava o travesseiro na minha cara e dizia: Senhor, eu estou desesperado. Só o Senhor sabe o meu desespero, eu preciso casar. Só para, mas não contemplar ninguém. Mas irmão, Deus tinha me dado uma promessa. Eu tomava posse daquela promessa. Deus faz com que o solitário viva em família. Senhor, isso não aconteceu na minha vida ainda. Senhor, travesseiro, Senhor. Está me entendendo? Os homens não estão me entendendo. Amém. Então a primeira coisa é isso, irmãos. Nós precisamos ir para cima, nós precisamos levar a sério a nossa vida de oração. A segunda coisa que eu vejo aqui nessa história da conquista de Jericó, como que eles derrubaram aquelas muralhas incríveis, intransponíveis, impossíveis. A segunda coisa, grita aí comigo, unidade. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Oração até quê? Oração até quê? Qual que é a segunda coisa que eu tenho que fazer? Unidade, mano, nossa parte. Eu já entreguei Jericó, já é de vocês. Agora vocês têm que lutar. Como que a gente luta, Senhor? Oração. Segunda coisa, unidade. Olha o que diz aí Josué 6:3. Vós, pois, todos os homens, grita aí, todos os homens. Quantos homens? Todos. Sabe, irmão, não é uma briga minha, não é? Dos líderes da igreja. Não é uma briga, não, irmão. Todos. Amém, queridos? A sua luta lá na sua casa, você não pode lutar sozinho. Então imagina, eu conheço muita gente assim. Aqui não, graças a Deus, aqui em Curitiba. Aqui nessa igreja eu não conheço. Mas por aí eu conheço muita gente assim, que tipo assim, o marido está lá, sofrendo com uma dívida. Ele fez uma bobagem financeira, não é? Ele sabe que ele está quebrado, ele sabe daquela dívida, mas ele não conta para a esposa. Ele está, estou poupando a minha esposa. Ele não está poupando, ele está dividindo a casa dele. A casa dividida acabará em ruína, não é? Eu sempre lembro daquela história, eu acho que eu já contei para vocês, que eu orando para trocar de carro. Isso há muitos anos atrás, não é? E a Meila orando para reformar a casa. Tinha um dinheiro para a gente receber, não é? Um dinheirinho bom até. E a gente orando e jejuando por aquele propósito, não é? Aí um dia, rapaz, eu já estava assim, rapaz, já tinha alguns anos a gente orando por isso. Assim, tipo, perto de 5, ou eu acho que tinha passado de 5 anos a gente orando por isso, para receber esse dinheiro, não é? Para trocar o carro velho, né? E aí eu estou lá, aí a gente, amor, vamos orar, amor, vamos orar. Aí a gente segurou nas mãos ali um do outro, aí eu comecei a orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu preciso de um veículo novo para fazer a tua obra. Esse carro velho só me deixa, parece pregador onde prega. Eu preciso de um o Senhor libera essa grana para a gente comprar o carro. A Mila parou na hora a oração. Esse amor, como assim carro novo? É a casa, reformar a casa. Irmão, a casa dividida acabará em ruína. Vocês estão comigo aqui? O segredo para essa muralha cair é a unidade. A gente tem que estar junto nesse negócio. Todos os homens de guerra rodearão a cidade, cercando-a. Uma vez assim fareis por 6 dias. E aí ele vai falar aqui, 7 sacerdotes. Você sabe que 7 representa o número do completo na Bíblia, né? 7 sacerdotes, ou seja,
todo mundo envolvido no negócio. Todo mundo. Olha, uma coisa que eu acho muito incrível na Bíblia, quando eles estão construindo a Torre de Babel, né, e aí eles estão construindo, porque Deus tinha dado uma ordem assim, crescer e multiplicar, e se espalhem. Aí eles falam, não, ninguém vai se espalhar não, ninguém vai se espalhar não. Nós vamos construir uma torre que vai dar no céu, e vai todo mundo morar aqui, ninguém vai se separar não. Eles estão fora da palavra de Deus. E aí Deus reúne a Trindade, em Gênesis 11:6, e ele diz assim, eles três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo unidos numa reunião. E eles declaram, o Pai declara, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é o que começam a fazer. Na outra tradução fala, isto é só o começo. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha só, irmãos, uma unidade do mal. Uma unidade para fazer uma coisa má, para desobedecer uma direção de Deus de crescer e multiplicar. Eles estavam conseguindo cumprir a missão. E aí Deus fala assim, olha, isso é só o começo, não haverá restrição para eles estão unidos nisso. Aí olha só a decisão da Trindade, Gênesis 11:7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Irmãos, Deus promoveu uma divisão em Babel. Deus promoveu a divisão do mal. E quando Deus promoveu aquela divisão do mal, o poder deles enfraqueceu, né? Agora eles não estavam mais sem restrição para fazer tudo o que eles tentassem fazer, porque eles estavam divididos, eles não se entendiam mais. Vocês estão comigo? Agora imagine, irmãos, a unidade do bem. A unidade do bem foi lá em Pentecostes, quando os estrangeiros se entenderam. Em Babel eles falavam a mesma língua e Deus confundiu o idioma para tirar o poder deles. Em Pentecostes eles falavam diferente, falavam idioma diferente, mas a presença do Espírito Santo uniu eles. E eles se entendiam. Eles começam a perguntar um para o outro, como que a gente pode entender? Rapaz, eu estou entendendo inglês. Cara, eu nunca estudei inglês. A pessoa, né, os pastores vão estar pregando, vão estar falando inglês aqui, com a tradução da pastora Rebeca. E aí, imagina, a gente começar a entender. Rapaz, vai ficar todo mundo aleluiado. Eu estou entendendo o que ele está falando, rapaz. Que isso? Que loucura é essa? O Espírito Santo une. Quem está me entendendo? Amém, querido? Então, irmãos, se nós nos unirmos, não há restrição para tudo que nós tentamos fazer. Se o marido se une com a esposa, se o Roosevelt se une com a Rayana, no projeto da família deles, amor, vamos concordar, vamos conversar aqui, vamos entrar em aliança, vamos fazer tal, beleza? Tá entendendo? Não, então bora de novo. Ah, entendeu? Tamo junto nisso. Não é a vontade do Roosevelt, não é a vontade da Rayana, é o equilíbrio, a concordância, meu irmão. Viu que tremeu? Não haverá restrição, não haverá restrição. Diga, não haverá restrição. A unidade, ela promove isso. Não haverá restrição para tudo que nós tentamos fazer. Aleluia. Por isso, irmão, que Satanás quer tanto dividir a gente. Por isso que ele promove tanta divisão. Por isso que ele promove tanta divisão. Por quê? Porque a divisão tira o nosso poder de realização. Não é? Tem uma cena na Bíblia que eu amo demais, quando o Josué está lutando lá com os amalequitas, e uma guerra contra os amalequitas muito terrível, e o Moisés, já velhinho, com 120 anos, está lá no monte intercedendo. Olha a unidade. Os líderes unidos com o povo. Olha só, escuta bem. Unidade. Moisés abençoando, Moisés aprovando aquela luta, orando pelo Josué, eles estão prevalecendo. Mas a Bíblia diz que porque o Moisés estava muito velhinho, os braços deles começam a cair, e aí ele não consegue mais interceder. E Josué começa a perder a batalha. Aí vem o Ur e o Arão, sentam ele numa pedra, para ele descansar, o velhinho, não é? E sustentam o braço. Olha a unidade, irmãos. Todo mundo está envolvido no negócio. O Arão de um lado, o Ur do outro, o Moisés orando e o Josué prevalecendo. Diga, unidade. O segredo da vitória, o segredo para essa muralha cair é a unidade. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vocês estão comigo nisso? Vocês estão comigo nesse projeto, nesse sonho? Amém, queridos? Não é? Então, é a segunda coisa para a muralha cair. Deus já deu a benção. A benção é nossa. Junto com a benção tem um monte de promessa. Mas o que é que vai derrubar essa muralha, em primeiro lugar?
Vamos ligar na terra. Vamos ligar na terra. Em segundo lugar, unidade. Vamos andar junto nesse negócio. Vamos junto, vamos junto. Amém? E para a gente terminar, grita aí comigo: fé e obediência. Grita aí oração. Grita aí unidade. Grita aí fé e obediência. Porque olha o que vai dizer Josué, então, 6, versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então presta atenção, irmão. Pensa que loucura é essa. Então, qual que é o plano, qual que é a estratégia de Deus? Eles chegam ali, aquela muralha intransponível. Eles chegam ali, ninguém entra, ninguém sai. Jericó rigorosamente fechada. Deus libera uma promessa, eu já entreguei para vocês. Tá, aí eles começam a orar. Oração, uma oração contínua. Eles estão unidos naquilo ali, maravilhoso. Agora presta atenção. Aí Deus dá um comando para eles. Qual que é o comando? A estratégia de Deus é o seguinte: vocês vão rodear a cidade no primeiro dia, não é? Em silêncio, não vai se ouvir nenhum som da boca de vocês, tá ligado? Irmão, quanto tempo, é bom a gente lembrar, né? Eu não quero ofender ninguém, mas tinha muita mulher no meio lá, né? Não eram só homens, estava todo o povo. Então, os guerreiros armados na frente da arca, aí a arca da aliança com os sacerdotes tocando as trombetas, e atrás todo o povo de Israel, homens e mulheres e crianças. Irmão, como que cala esses meninos? Né? Então veja bem, todo mundo calado, não se pode ouvir o som. Eu quero fazer essa pergunta no céu também. Eu quero perguntar, como é que foi com as crianças, pessoal? E como foi com as mulheres? Não, com as mulheres não. Tô brincando. Aí veja bem, uma obediência, irmãos, radical. Por que Deus fez isso? Irmão, presta atenção. Deus não poderia simplesmente derrubar essa muralha logo de uma vez, sim ou não? Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Ele podia, inclusive, quando os israelitas chegaram lá, essa muralha já está no chão esperando eles. Mas Deus quis que a muralha estivesse lá, porque a muralha gera músculo espiritual na gente. Ele deu Jericó. Ele não só deu Jericó, como eu disse, ele dá a bênção e dá mais a promessa. Então ele deu Jericó, o território, mas ele disse: olha, a promessa é o seguinte: essa terra mana leite e mel. Essa terra é top das galáxias. Um cacho de uva precisa de 2 homens para carregarem. E eles provaram isso. Ele deu um monte de promessa, mas a terra era amuralhada. E Deus não sabia? Sabia. Como que derruba a muralha? Com oração, de perseverança. Até que, com unidade, vamos cuidar da unidade. Não deixa os irmãos dividirem. Vamos trabalhar isso. Não deixa ninguém dividir, não é? E vamos obedecer a palavra. Vamos crer na palavra. Ainda que a palavra pareça um absurdo. Por exemplo, imagina, a palavra diz assim: orai pelos que vos perseguem. Abençoai os que ele fala assim: falai bem dos que falam mal de vocês. Palavra, não é? O que eu vou fazer? Cara, eu vou obedecer a palavra em tudo que ele está me mandando fazer. Amém, queridos? Eu vou ser fiel nos meus dízimos. Eu não vou ser encontrado infiel. Não, eu vou ser fiel. A palavra está me dizendo isso, eu não vou duvidar de Deus. Não, mas Senhor, está difícil. Está difícil, sem ser dizimista. Agora sendo dizimista vai... Não, eu vou obedecer a palavra. Está entendendo o que eu estou falando? Então, pessoal, 1 volta, 2 voltas. Senhor, tudo bem, mas que horas que a gente ataca? Não tem ataque. 3 voltas, em silêncio. 4 voltas, em silêncio. E no 7º dia, 7 voltas. Senhor, a gente não vai aguentar. Não vai dar certo esse negócio, porque a gente vai estar tão cansado no 7º dia que a gente não vai dar conta. Deus queria tirar toda a força humana deles mesmo. Porque quando terminou a 7ª volta, no 7º dia, irmão, ninguém aguentava mais. Eles estavam... Lembra que Deus tinha falado que era para eles, quando o sacerdote tocasse, era para eles gritarem. Eu fico imaginando a força que eles tinham para gritar. Quase não tinha mais nem força para gritar. Era isso que Deus queria mesmo. Porque não ia ser na capacidade deles.
Seria Deus que colocaria aquela muralha no chão e não teria nenhuma dúvida. Eles saberiam, não fomos nós. Porque a gente não teria nem força para lutar essa batalha mais. A gente estava completamente exaurido das nossas forças. Tem alguém aqui me entendendo? E foi assim, irmãos. Eles obedeceram radicalmente. Quando o sacerdote tocou a trombeta no 7º dia, quando o sacerdote tocou a trombeta, eles deram aquele grito de vitória. Peraí, mas a muralha estava lá ainda. Quem está entendendo o que é fé? Não só obediência, mas fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que alguns que desprezaram a boa consciência, naufragaram na fé. Ou seja, sem obediência não tem fé. Se você tiver aquela convicção de pecado, você não vai acreditar. E também, não existe não existe obediência sem fé, porque você não pode acreditar no que você não crê. Você não pode acreditar num Deus que você não confia, né? Ele está dizendo assim, seja fiel. Aí você, não, mas se eu for fiel nos dízimos, vai faltar para mim. Isso não é fé. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, como que eu derrubo uma muralha? Fala aí para mim, bora lá. Oração, que mais? Unidade, quem mais? Fé e obediência. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. O que é possível ao que crê? Não é? A Marta chega com Jesus e fala, Senhor, mas ele já está morto há 4 dias. Tem uma muralha lá, tem uma pedra lá, que não tem como remover. É impossível. O que é que Jesus fala para Marta? Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus disse, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço, e obras maiores farão. Uau! Então, irmão, não dá para duvidar. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não pensa essa pessoa que vai alcançar do Senhor alguma coisa. Duvida, ela está pedindo aqui, ela está lá. Ai, quando ela olha a muralha, ai, eu não sei se vai dar. Ei, já deu. Já deu. Não vai dar não, é verdade. Não vai dar não. Já deu. Já deu, irmãos. Amém? Vocês vão ver. Vocês vão ver com esses olhos, né? Vocês vão ver no dia da inauguração, aleluia. Já estou vendo a inauguração. Cara, que prédio top, das galáxias. Eu já estou reformando ele na minha mente. Já deu, Deus já nos entregou. Ah, mas está difícil. Beleza, a gente vai sair dessa musculoso, espiritualmente, amém? Amém, em nome de Jesus, amém, queridos? Muito bem, eu queria só para terminar, quando eu estava pensando nisso, e tudo isso, né, essa oportunidade que a gente está vivendo, esse momento histórico dessa igreja, aí eu lembrei de um filme que eu vi, há muitos anos atrás, né, Coração Valente. Quem já viu Coração Valente? Eu gosto de filme assim, que é história, né, história real. Então era a história da libertação da Escócia, da Inglaterra. Então a Escócia era uma colônia da Inglaterra. A Inglaterra oprimia a Escócia. E se levantou um homem chamado William Wallace. Essa é a história mundial, não é? História humana mundial. E aí o William Wallace, ele começa a liderar aquele exército de pessoas. Eles não tinham armas, eles não tinham equipamento de guerra, era um povo simples. E ele começa a encorajar esse pessoal para se libertar da Inglaterra. Aí chega no dia da guerra, quando eles veem aquele exército da Inglaterra, meu amigo, os caras tudo top das galáxias, tudo bem vestido, aquela cavalaria gigante, aquele exército incontável, e eles ali com os pedaços de pau deles, né, com umas espadas tudo enferrujada. Eles começam a olhar um para o outro e começam assim, cara, não vai dar. E aí eles começam a desertar, né? E o William Wallace então chega naquela hora. E aí ele vai falar uma coisa para eles, que é o que eu quero falar para vocês hoje à noite. Amém? Então eu quero que vocês ouçam. Tá no jeito aí? Esse trechinho do filme? Eu quero dizer isso para vocês hoje. Ele vai dizer isso para eles, olha. Não, vamos ver o que é que ele diz. Vamos ver. Os nobres negociaram. Aumenta aí. E iremos para cá.
Olha o exército inglês. Impossível. São tantos. Aumenta só mais um pouquinho aí, dá pra ouvir? Eu não vim aqui lutar para que eles ganhem mais terras. E eu tenho que trabalhar para eles. Nem eu. Garotos, me escutem! Eu não vou morrer por esses bastardos! Vamos pra casa! Parem! Esperem! Não desertem, por favor! Esperem até termos negociado! E a tua saudação? Por teres te apresentado neste campo de guerra, eu te agradeço. Este é o nosso exército. Para te reunires a ele, prestarás homenagem. Presta homenagem à Escócia. E se este é o teu exército, por que estão indo embora? Nós não viemos aqui para lutar por eles! Para casa! Os ingleses são muitos! Eu sou William Wallace. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? É isso? Não! Fugiremos! Para sobreviver! Sim. Lutem e talvez morram. Fujam e viverão. Ao menos por um tempo. Morram em suas camas daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Alma cubra! Então, a história vai dizer que a Escócia venceu essa batalha. E eles foram libertos naquele dia. Mas o que ficou assim para mim é isso, né? Vocês vão perder essa chance, não é? Quando ele fala isso, vocês vão perder essa chance. Rapaz, vocês não podem perder essa chance. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Você não pode perder essa chance. Eu vou fazer uma coisa aqui, preste bem atenção. Eu vou encerrar aqui, mas vocês não saem, tá? Eu vou encerrar porque, né, a gente vai encerrar a live aqui agora. Amém? A gente vai encerrar a live, mas não sai que eu quero só fazer um desafio para vocês. Pode subir aqui o Ministério de Louvor. Coloque a mão no seu coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você que está nos acompanhando em casa. Um beijo para você. Deus abençoe a sua vida e que caia por terra essa muralha na sua vida em nome de Jesus.